caro telespectador, paz seja convosco. De novo chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem damos a glória, o louvor e a adoração. E isto também ao Pai e ao Espírito Santo. Deus é Senhor, o autor da vida, o Criador do universo, e preparou salvação para a humanidade e em todas as gerações pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E hoje, nesta escola bíblica acerca da salvação e do batismo, chegamos então à Santa Ceia, à Ceia do Senhor. E assim, para darmos prosseguimento a esta escola bíblica, vamos ministrar para conclusão este assunto da Santa Ceia. Neste último estudo da escola bíblica, vamos falar um pouco, mas o suficiente, de que Jesus Cristo instituiu a Ceia do Senhor, chamada a Ceia do Senhor, a Santa Ceia, na última Páscoa que ele comeu com os seus discípulos. Foi uma coisa rápida, porque foi no final da Ceia da Páscoa que Jesus instituiu essa ceia. E nós vamos falar algo de importante para aqueles que desejam ser batizados. Segundo as Santas Escrituras, a resposta para este assunto é que falar da Santa Ceia é absolutamente necessário? Eu creio que sim, porque as pessoas que vão ser batizadas devem, logo a seguir, tomar a ceia do Senhor no próximo culto que haja da ceia do Senhor. Portanto, é importante falar também da ceia do Senhor, incluindo-a nestes estudos desta escola divina. Portanto, a resposta é que a Santa Ceia é um culto memorial acerca de Jesus Cristo e somente deverão tomar parte da ceia do Senhor quem for batizado em nome da Trindade, como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para prosseguir, nós vamos ler todos a Sagrada Escritura em 1 Coríntios 11, 23 a 32. Assim diz a palavra de Deus no verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E agora, por fim, o verso número 32 desta mensagem diz o seguinte: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até aqui a palavra de Deus. Então, por que falar da ceia do Senhor nesta escola sobre a salvação e o batismo? Nós vamos dar a resposta, além daquilo que já foi dito. Vamos meditar em diversos assuntos. Em primeiro lugar, naturalmente, a introdução. Em segundo lugar, a instituição da Santa Ceia. Em terceiro lugar, quem tomou parte na primeira Santa Ceia e quem deve, nestes dias, tomar parte dela. Quarto, os objetivos da Santa Ceia. E em quinto lugar, a Santa Ceia é literal ou simbólica.
Ao longo do caminho, nesta meditação, vamos dar a instrução suficiente das Santas Escrituras para chegar a uma conclusão. Em primeiro lugar, introduzindo então esta mensagem, a Santa Ceia é um culto particularmente de comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, ou seja, a sua Igreja, e foi instituída com o propósito da Igreja do Senhor perpetuar em memória o sacrifício de Cristo no seu valor vicário, isto é, em nosso favor. O Senhor disse: fazei isto em memória de mim. E nesta passagem das Santas Escrituras descobrem-se pelo menos 3 aspectos principais nos quais precisamos de lhe dar a melhor atenção. Primeiro, nesta passagem das Escrituras, Paulo explica à Igreja a razão deste culto a Deus. Finalmente foi o último culto em que Jesus participou no seu tempo de vida humana na Terra. E Paulo estava dando também o que tinha recebido do Senhor. Segundo, a parte principal deste ensino reside no facto de que este culto da Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, é um culto memorial sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo até que Ele volte. Terceiro, neste santo ensino temos o solene aviso do Senhor sobre o perigo de tomar a Santa Ceia em pecado, porque tais pessoas entram em juízo de Deus pelo facto e são julgadas e sofrem por essa causa. E muitas vezes as dores são muito graves. Como temos estudado nesta escola sobre a salvação e batismo bíblico, estamos então expondo o suficiente sobre diversos aspectos das doutrinas, e também neste assunto falaremos também um pouco sobre este importante culto da Igreja que perpetua em memória o sacrifício de Jesus, falando dele até que ele venha. O que é que Jesus Cristo fez no Calvário? Disse Pedro: o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. E na Santa Ceia, todos aqueles que têm feito paz com Deus e recebido o perdão dos seus pecados e se apartam deste mundo de pecado e andam no caminho do Senhor, esses devem compreender o valor da sua salvação, que foi a vida do Filho de Deus, Deus revelado em carne, no Calvário. E por isso devem ter um coração muito agradecido, um coração temente e tremente. Segundo lugar, a instituição da Ceia do Senhor. Segundo o que nos revela o Santo Evangelho, este ato da Santa Ceia foi muito simples, mas de profundo significado. A Santa Ceia foi instituída quando Jesus terminou o seu ministério terreno e antes de ser sacrificado por nós. E a Santa Ceia foi feita pela primeira vez no final da festa da Páscoa dos judeus, ou da Páscoa do Senhor, ordenada por Deus a Moisés na terra do Egito. E era um evento anual e nacional em Êxodo 12, chamada a Páscoa do Senhor. De maneira que Jesus instituiu a Santa Ceia no final da ceia da Páscoa do povo do Senhor da velha dispensação. Esta celebração da Páscoa era também memorial, porque os judeus comemoravam a sua libertação do Egito. A razão de Jesus instituir a Santa Ceia somente na última Páscoa chamada dos judeus era para ser também memorial e dava o fim à Páscoa dos judeus com o seu próprio sacrifício. Jesus Cristo era a Páscoa do mundo, a Páscoa cumpria-se no seu sacrifício no Calvário. Mas que a Páscoa do Velho Testamento terminava com a Páscoa que veio do céu.
Louvado seja Deus. Paulo deixou escrito que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5 e verso número 7. Em Êxodo 12, na instituição da Páscoa do Velho Testamento, as famílias israelitas deviam apartar para si um cordeiro sem mácula ou sem mancha e, passado 4 dias, o deveriam sacrificar na parte da tarde do dia. E o seu sangue devia ser colocado sobre as ombreiras e sobre a verga das suas portas em cada família. Naquele dia, esse cordeiro deveria ser assado no fogo e comido com pães asmos e ervas amargosas. Tinha chegado o dia da libertação do povo de Deus de uma escravidão de cerca de 430 anos no Egito. E o dia do juízo de Deus sobre o Egito tinha chegado também, por causa de que Deus é justo e iria punir aqueles que escravizaram o povo do Senhor por muito tempo. E o sangue dos cordeiros era o sinal de que o anjo da destruição não entraria naquela casa onde tivesse o sinal do sangue. Mas as casas onde não havia aquele sangue, que eram as casas dos egípcios, todos eles entraram em juízo divino. Também os ossos desse cordeiro não podiam ser partidos. Êxodo 12, e verso 46. Porque esse cordeiro era simbólico do Cordeiro de Deus, que muitos séculos depois viria também para ser sacrificado da parte da tarde. De maneira que, como no Velho Testamento Deus ordenou, os seus ossos não deviam ser quebrados, tinha realmente algo que apontava para o Filho de Deus. Ele seria morto, derramaria o seu sangue no Calvário, mas os seus ossos não deviam ser partidos assim como não foram partidos. Portanto, o Cordeiro da Páscoa do Velho Testamento era simbólico do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E assim escreveu João em João 19, 32 e 33 e 36, estas palavras: foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e aos outros com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E agora, a partir do Calvário, a Páscoa dos judeus não tinha mais valor de se celebrar pelo facto de que ela se cumpriu com o Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa, como já foi dito. Mas, infelizmente, os judeus não aceitaram isso e, no futuro, graças a Deus, vem aí o tempo em que todo o Israel será salvo, segundo o que está escrito em Romanos 11, 25 e 26. Finalmente vão aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador quando lhe perguntarem: que feridas são estas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então o chorarão amargamente e compreenderão que os seus antepassados mataram o seu Messias. Louvado seja Deus. Cumpria-se também o que afirma João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e verso 29. Mas os judeus não compreenderam isso. Damos graças a Deus por aqueles que têm entendido. E então, nestes dias, graças a Deus pelos judeus, que o Senhor está salvando, porque já há muitos judeus a pregar o Evangelho, não só aos seus irmãos, mas em muitas partes da terra. A libertação da humanidade tinha chegado. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E naquele tempo se cumpria essa escritura do decreto divino da morte do Cordeiro para salvar o mundo, como está escrito em Apocalipse 13 e verso 8. Este foi o plano de Deus e não há outro plano. Nenhuma religião no mundo tem qualquer plano para salvar a humanidade. Somente Deus, através
do sacrifício do seu Cordeiro que foi ordenado desde a fundação do mundo. Por isso o cristianismo não é nenhuma religião, mas é um caminho. E esse um caminho é o único que nos leva ao Senhor. E Jesus disse: eu sou esse caminho. Em Mateus 26, 17 a 30, está ali narrada a última Páscoa e a instituição da Santa Ceia, como sendo o último ato de Jesus entre os seus discípulos, e saindo do cenáculo foi para o Monte das Oliveiras para ser traído, preso e sacrificado por nós para derramar o seu precioso sangue para a remissão dos pecados, como diz o verso 28. Assim, a remissão significa perdão, absolvição ou resgate. O Senhor veio-nos resgatar. O Senhor veio para derramar o seu sangue para nos remir ou redimir das mãos do inimigo. Remissão, como ia dizer, significa perdão. E este perdão está ao alcance de toda e qualquer pessoa que possa compreender aquilo que estamos falando, que é a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. E como não há um justo, nenhum sequer, todos nós precisamos de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Assim diz aos Efésios também, capítulo 1 e verso 7, em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E isto é para todos nós. E também em Mateus 26 e verso número 29, Jesus deixa ali transparecer que este culto da ceia do Senhor continuará a ser observada no reino do seu Pai. Ou seja, no milénio, quando Jesus voltar para a terra. Jesus disse: digo-vos que desde agora não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E esse reino é o reino de Cristo na terra, um milénio. Entretanto, em Lucas 22, 7 a 23, descreve também a importância de sacrificar a Páscoa. E nessa ceia da Páscoa ia ser instituída a Santa Ceia, que seria um culto memorial, como temos vindo a falar. Jesus disse no verso 19: fazei isto em memória de mim. O mesmo diz em 1 Coríntios 11, 24 e 25, fazei isto em memória de mim. Portanto, segundo os textos que temos vindo a falar, a Santa Ceia é um culto memorial que deve-se fazer quando as pessoas se reúnem. Ora, quando é que elas se reuniam? Quantos dias no ano, etc. Isso também é outro problema, porque alguns fazem-no todos os dias, outros fazem-no todas as semanas, outros fazem-nos todos os meses e outros ainda todos os anos, uma vez por ano. De maneira que parece não haver uma doutrina bem sólida para quantas vezes possamos fazer este culto à Santa Ceia. Mas o que nos dá a entender a Santa Escritura é que no primeiro dia da semana o povo se reunia para partir o pão, conforme Paulo disse. E Jesus, ao tomar o pão e o vinho, depois de comerem a ceia da Páscoa, disse que aquele pão era o seu corpo, ou simbolizava o seu corpo, e o vinho era ou simbolizava o seu sangue. Como se compreende, Jesus não deu o seu corpo a comer, nem o seu sangue a beber, porque naturalmente estava vivo. Mas então o que é que lhe deu? Deu dois elementos, deu partindo do pão, deu aos seus discípulos. Portanto, aquele pão representava o seu corpo, o seu sacrifício. E distribuindo o cálice depois de o ter abençoado, naturalmente o cálice não se bebe, mas o vinho que está dentro do cálice. De maneira que ele disse que aquele vinho era o seu sangue, ou
representava o seu sangue, que neste caso é a representação do sangue de Cristo que ia verter na cruz do Calvário. E além disto, as coisas mais importantes da ceia do Senhor são duas. A primeira é a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo, e a segunda é que este culto é em memória da morte e ressurreição do nosso Salvador. Como diz, fazer isto em memória de mim. O nosso texto inicial, 1 Coríntios 11, verso 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E nós vamos fazer aqui uma pausa e já voltamos. Amém. A ceia do Senhor, o culto memorial. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 e 20. O que deu Jesus a comer e a beber foi o seu corpo e o seu sangue, ou foi pão e vinho? Por que fazemos esta pergunta? Entretanto, fim da ceia da Páscoa dos judeus, o Senhor Jesus Cristo instituiu este culto para que os seus discípulos o observassem em todo o tempo até que ele volte. E ainda não voltou, de maneira que a Santa Ceia continua sendo ministrada aos crentes. Mas a pergunta: o que é que Jesus Cristo deu? Foi pão que partiu e vinho que estava no cálice, ou foi o seu corpo e o seu sangue? Naturalmente, toda a gente pode compreender que Jesus Cristo estava vivo, não podia dar o seu corpo nem o seu sangue. É preciso entender a linguagem espiritual da Bíblia. Louvado seja Deus. Porque é que eu falo disto? É porque existe uma doutrina espúria, humana e diabólica falando da transubstanciação, que a seu tempo iremos falar dela, se Deus permitir. Vamos ao terceiro aspecto. Quem tomou parte na primeira ceia e quem deve fazer parte dela? Segundo as Santas Escrituras, somente os 12 apóstolos tomaram parte da ceia do Senhor, da primeira ceia. Foi um culto muito simples, mas de comunhão e de grande e profundo alcance espiritual. Era um culto de íntima comunhão. E ela representava exatamente o corpo e o sangue que Jesus Cristo ia dar sobre uma cruz em favor de ti e em favor de mim. Portanto, o pão e o vinho simbolizavam o corpo de Jesus Cristo, que nós devemos compreender, que foi sacrificado por nós, a nossa Páscoa. No princípio da Igreja só faziam parte da Santa Ceia quem fosse batizado nas águas, conforme o ensino sagrado de Pedro em Atos 2, 37 a 42. Somente quem foi batizado, segundo a Bíblia, podia tomar parte da ceia do Senhor. Isto é básico e não podemos fugir daqui. Temos todos que ir ao capítulo 2 dos Atos, versos 37 a 42. Quando fazemos parte da ceia do Senhor, precisamos de compreender que o assunto é muito sério para ser tomado de ânimo leve, sem discernimento, porque podemos entrar em juízo de Deus, como diz no nosso texto inicial, 1 Coríntios 11, verso 30 ao verso 32. Entra aí o tribunal divino nas pessoas que não discernem o que fazem quando tomam a ceia do Senhor. Eu chamo-lhe
o expurgatório bíblico. Não é purgatório, não. Expurgatório. Expurga-me todos aqueles que me são ocultos. Já vem do Velho Testamento. Infelizmente existem líderes que distribuem a Santa Ceia a crianças, mesmo criancinhas, que pouco sabem. É claro que as criancinhas podem dizer que creem em Jesus Cristo. Glória a Deus. E o Senhor até disse, deixa vir os meninos a mim, porque deles é o reino dos céus. Mas eles não podem perceber o que percebe um adulto. Não disse Paulo, quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a adulto, acabei com as coisas de menino. Portanto, essas criancinhas de muito tenra idade não podem compreender a Santa Ceia e outros dão a pessoas que nem sequer são batizadas. Ora bem, todos nós temos que ir beber desta doutrina a Atos 2, 37 a 42. Realmente isso não devia acontecer. E desta forma não se dá qualquer valor à palavra de Deus, nem ao significado da ceia do Senhor. É mais um assunto normal da Bíblia. Para nós não. Para nós é muito profundo e deve ser tomado com grande respeito e discernimento. Eu entendo que, como temos ministrado, devemos ter o conhecimento bíblico suficiente, em primeiro lugar, sendo-nos ministrado o batismo, e depois tomar parte da ceia do Senhor sem temermos o juízo de Deus. Nos apresentamos diante do Senhor com um coração sincero, um coração contrito, um coração arrependido e com uma confissão dos nossos lábios que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Este é um ato memorial. Ele deve ser encarado com profundo respeito e temor do Senhor, com um coração contrito e arrependido, porque simbolicamente entramos na comunhão dos sacrifícios de Cristo, do sofrimento de Cristo, melhor dito, tomando simbolicamente o pão e o vinho, que representam a sua pessoa, a sua vida dada em nosso resgate no Calvário. Isto é o meu corpo, disse o Senhor quando deu o pão. E isto é o meu sangue, disse o Senhor quando distribuiu o vinho dentro do cálice. Assim diz a Santa Escritura em 1 Coríntios 10, 16 e 17, para podermos compreender que devemos tomar a ceia do Senhor com temor e tremor e que não deve ser distribuída a qualquer pessoa. Assim diz em 1 Coríntios 10, 16 e 17, porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Como é que uma pessoa fora do corpo de Cristo veio tomar parte desse culto, fazer parte da comunhão dos santos, comer o pão e o vinho? Como é que pode ser? Não pode. Porque sendo nós muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Pergunto, como pode uma pessoa sem conhecimento bíblico participar do batismo da Santa Ceia? Não pode, é antibíblico. E se você está numa dessas igrejas e que o ministro se não arrepende e não estuda a Bíblia e não confessa o seu pecado, então fuja dela, depressa. O facto é que, infelizmente, muitos fazem parte da ceia do Senhor ainda não foram libertados dos vícios de vária ordem e de idolatria, de feitiçarias, etc. Suas vidas continuam segundo este mundo e amando o que no mundo há. Poderão essas pessoas fazer parte da Santa Ceia? Aqui há duas pessoas que estão em desacordo com a Bíblia e revoltadas contra Deus. Primeiro, é um ministro que consente nisso.
Segundo, é a pessoa que não discerne, não compreende e tem culpa porque vive no pecado e quer tomar a ceia do Senhor. O melhor é pedirem perdão a Deus enquanto há tempo. O facto bíblico é este, em 1 Coríntios 10, verso 21, diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Ou podemos? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Portanto, este é o ensino e é muito sério. Não podeis participar dos dois cálices. Diga amém, porque esta é a Sagrada Escritura. Mas as pessoas participam com a conivência dos ministros e conhecimento das igrejas. E assim existe uma participação neste culto com Satanás e com Deus. Como pode isto acontecer? Está Deus naquele lugar? De forma alguma. De forma alguma. Bem, primeiro é que Deus, que devia receber o louvor e a glória, não está presente em tal comunhão misturada com as coisas diabólicas deste mundo. Pela falta de conhecimento bíblico e pela falta do temor do Senhor. Deus não está lá. As pessoas podem fazer o culto e até podem cantar para Deus, etc. E eu me lembro daquela Santa Escritura que o Senhor Jesus Cristo bem avisou. Então, no teu nome, não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas, não expulsamos demónios, etc. O que é que disse Jesus? Apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Portanto, há cultos que parecem de Deus, mas não são. São apenas humanos e não espirituais, divinos. Eu bem sei que cada um se deve examinar a si mesmo. Eu sei disso. Diz a Bíblia. Mas não está isso em causa. Porque isso diz respeito aos servos de Deus. Mas está em causa a falta de conhecimento das Escrituras sobre estes assuntos para que estejam limpos diante de Deus. E nós, nos últimos cultos, falámos sobre essa limpeza. Assim, por esta causa, eu sempre ensino estas coisas antes do batismo e da Santa Ceia, para que as pessoas, pelo ensino, estejam limpas diante de Deus quando chegam ao ato de participar da ceia do Senhor, para estarem em comunhão com Deus e o resto do corpo. Não podemos participar das duas mesas, portanto, a de Deus e as dos demónios, porque eles também ensinam doutrinas de seu pai, conforme está escrito em 1 de Timóteo 4, e verso 1, os demónios também ensinam doutrinas e parecem de Deus em púlpitos chamados de cristãos. Não está em causa também uma pessoa que foi bem instruída e depois de ser instruída foi batizada e caiu em tentação e voltou ao mundo e quer tomar a ceia do Senhor. Esses devem-se examinar a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia e se não receberem o perdão pela confissão que fazem ao Senhor, então vem sobre eles o juízo divino, conforme 1 Coríntios 11, 30 a 32. Na mesa do Senhor estão ali o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual corpo, na cruz, foram cravados os pecados da humanidade na sua morte vicária. Estão ali, no pão e no vinho, naqueles símbolos, representado o corpo e o sangue de Cristo, o seu sacrifício vicário, feito em seu favor e em meu favor, de maneira que, ao tomarmos o pão e o vinho, devemos compreender que devemos estar limpos, perdoados, resgatados, santificados, conforme temos vindo a falar. O seu sangue ali representado no vinho ensina-nos que fomos resgatados e comprados da terra para o seu reino e que não somos deste mundo, nem tampouco de nós mesmos, conforme ensina a Bíblia, em 1 Coríntios 6. E verso 20 diz: fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga amém.
os quais pertencem a Deus. Nesse culto da ceia do Senhor é suposto que o povo de Deus glorifique o Senhor e não seja um passatempo com coisas estranhas. Esse culto à Santa Ceia é de profunda meditação, como temos vindo a falar, pois que também é um memorial de lembrança da sua morte e ressurreição executada em nosso favor, como resgatados e comprados com esse sangue de Cristo. Precisamos ter isto em conta. Em Atos 20, verso 28, afirma que fomos resgatados com o sangue do próprio Deus. De maneira que este culto dos santos perante Deus, deve ser louvor, glória, exaltação ao nosso Criador por essa providência que o Senhor trouxe ao Calvário. O facto é que, como novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, essa criação está revestida do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4 e verso 24. Portanto, quem participa desta ceia do Senhor participa da comunhão dos seus sofrimentos e, com um coração cheio de gratidão, deve fazer parte dela, porque já não é deste mundo, mas do mundo de Jesus Cristo, como diz em João 17 e verso 14. Portanto, é um culto de lembrança. Fomos resgatados com o próprio sangue de Jesus e dentro de momentos voltamos. Meu prezado telespectador, meu prezado irmão, minha prezada irmã, para termos uma ideia exata do que celebramos na ceia do Senhor, seguem-se 3 fotos relativas ao sacrifício de Deus revelado em carne, conforme está escrito em Atos 20 e verso 28. E no Salmo 26, 22 e verso 16 diz: Trespassaram-me as mãos e os pés. Trespassaram-me as mãos e os pés. Isto foi o decreto divino desde a fundação do mundo, conforme vimos em Apocalipse 13 e verso 8. E finalmente, o sepulcro ficou vazio, pois Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele disse em diversas passagens das Escrituras, e deixamos esta de Lucas 24 e verso 7. De maneira que, ao tomarmos a ceia do Senhor, estamos vendo este cenário das mãos e dos pés de Cristo crucificado por nossa causa, mas que ao terceiro dia ressuscitou para nos justificar. E agora nós vamos ao quarto aspecto deste estudo, ou seja, os objetivos da ceia do Senhor. Tudo o que se faz na vida cotidiana tem objetivos nessa vida. E da mesma forma, nas coisas de Deus. E assim, este culto memorial, como Jesus nos chamou em sua memória, ele tem por fim a expor os 2 fundamentos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim, além do que foi estudado, o culto à ceia do Senhor tem estes 2 objetivos. Primeiro, expor a encarnação do Verbo, o Verbo divino, já se vê. E em segundo lugar, expor a expiação pelo pecado, pelo seu sangue, o sangue do Verbo divino que verteu no Calvário. Em relação com a encarnação do Verbo, ou seja, a revelação de Deus em carne, ela tem sido, para o mundo religioso fora do âmbito da Bíblia, algo de impossível, porque lhes tira todo e qualquer fundamento de verdade dos seus ensinos religiosos. Ponto final. Tira, mas tira mesmo. Contudo, fora da Bíblia não existe outra revelação de Deus ao homem, e são as Santas Escrituras que nos revelam os únicos planos de Deus sobre a criação e sobre a recriação do homem desde a fundação do mundo pela morte e ressurreição do seu Santo Cordeiro, conforme já dissemos em Apocalipse 13 e verso 8.
Não há ensino nenhum no mundo como este ensino sagrado das Sagradas Letras. E para esse fim, Deus se tinha que revelar em carne para cumprir o seu plano de redenção e vir ao mundo executar o juízo e a justiça divina com a sua própria morte. Isto é em favor dos outros. E o facto é que quem não crer que Jesus Cristo veio em carne nunca será salvo. Isto é fundamental no cristianismo, na revelação de Deus. Eu vou dizer que quem não crer que Jesus Cristo veio em carne, isto é, Deus se manifestou em carne, jamais poderá ir para o céu. Jamais poderá ser salvo. 1 João 4 e verso 3 e 2 de João verso 7. Assim, na revelação de Deus ao homem, na figura humana, com o nome de Jesus Cristo, temos várias escrituras que dizem, em João 1 e verso 14, João afirmou: e o Verbo se fez carne, a palavra de Deus, que é o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João era testemunha desse facto no Monte da Transfiguração, aonde estiveram também Pedro e Tiago. Eles viram o Senhor como Ele era na sua glória, quando se transfigurou diante deles. Mateus 17, 1 a 5. Jesus já era antes de ser. Simplesmente isso. A encarnação do Verbo Divino é nas Santas Escrituras a maior revelação que existe acerca de Deus. Porque o facto é que Deus é Espírito e, como tal, está vedado ao homem conhecer a Deus nesse aspecto. Deus é Espírito e ninguém pode ver a Deus, ninguém o pode conhecer como Ele é. Temos que compreender somente Deus e saber quem é Deus na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a Santa Escritura que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1 e verso 18. Portanto, estas são escrituras fundamentais para se saber que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse Filho o fez conhecer a Deus. Já em Êxodo 32 e verso 20, Deus disse a Moisés que não podia ver a sua face e viver, porque Deus é um fogo consumidor. Não podia viver a sua face e viver, porque Ele queria ver a sua glória. Deus revelou-se ao mundo na pessoa do Filho para ver, para poder morrer pelo mundo, para salvar as nossas almas e manifestar quem era Deus. Quem era então esse Verbo para encarnar? Para falar do Verbo Divino era preciso um grande volume para expor toda a revelação, porque estamos falando do próprio Deus, o Criador do Universo, que se revela nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, contudo, neste estudo, dar algumas escrituras relativas ao Verbo Divino. Este Verbo Divino, primeiro, é eterno. É a Palavra de Deus, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o próprio Deus que se revela na pessoa do Filho. Atos 20, verso 28, diz que fomos comprados com o sangue do próprio Deus. Ora, Deus não tem sangue. Deus é Espírito. Portanto, como é que podemos entender essa Escritura? Comprados com o próprio sangue de Deus. Tem que compreender-se que Jesus, o Filho, revelou o Pai, e que Deus Pai se manifestou no Filho, e que o Filho é também Deus, um conosco, um com o Pai, etc, etc. O sangue de Jesus é o próprio sangue ali revelado em Atos 20 e verso 28. Em Êxodo 3 e verso 14, em relação com o nome de Deus, para dar a resposta a Moisés, o Senhor Deus se revela
com estas palavras: eu sou o que sou. Estamos falando do Verbo eterno, do Verbo divino. Diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o Verbo presente. Me enviou a vós. Este é o Verbo divino. Revela-se a Moisés com estas palavras: eu sou. Ele é o eterno presente indicativo do Verbo, o princípio de todas as coisas. E o Verbo se fez carne e se manifestou como homem, o homem perfeito. E habitou entre nós e vimos a sua glória. Louvado seja Deus. Em Êxodo 6, verso 2 e verso 3, afirma: e falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o que sou, e eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi totalmente ou perfeitamente conhecido. São muitas as escrituras que relacionam esta afirmação do verbo eu sou com a pessoa de Jesus Cristo. No discurso de Jesus aos judeus sobre a sua missão na terra, eles lhe perguntaram: quem és tu? João 8, em verso 23. Ainda nestes dias esta pergunta ecoa para o mundo inteiro: quem é Jesus? E as Sagradas Escrituras dão a resposta a quem desejar andar informado. Em Jesus 8, em verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João 8, e verso 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8, verso 24, Jesus disse: se não creredes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não creredes que eu sou o Verbo divino. Em João 8, verso 58, Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Em João 14, 6, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas são as três coisas principais que o mundo deve saber: que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra própria vida. A vida se manifestou e nós tocamos da palavra da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 10 e verso 9, Jesus afirmou: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em João 10 e verso 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10, verso 30, Jesus disse tudo de uma vez só. Disse estas palavras: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em Colossenses 1, 15 a 17, revela que Ele é o Criador do universo nestas palavras: o qual é a imagem do Deus invisível. Diga: Jesus é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga amém. Louvado seja Deus. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por Ele e subsistem por Ele. Em João 1, verso 3, diz: no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, verso 9. Não precisamos de mais escrituras, precisamos de meditar nesta Sagrada Escritura, que tem todas as passagens e mais daquelas, além daquelas que foram ditas acerca de Jesus. E em Isaías 9, verso 6, Deus é ali revelado no Messias com estas palavras como sendo o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como é que o menino que havia de nascer
tinha tais títulos: Deus forte e Pai da eternidade. Ao lermos as Santas Escrituras, somos iluminados pelo Espírito Santo quando temos um coração contrito e arrependido. E fora disto, tudo é humano, espúrio e diabólico. E toda a humanidade deve saber que este Jesus encarnou e foi chamado de Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13 e verso 8. Este é o plano de Deus para a salvação da humanidade. E João Batista o introduziu no mundo com estas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e verso 29. E desta forma aceitamos a misericórdia de Deus, o seu perdão e a sua paz e a sua redenção. De maneira que ao apresentarmos na ceia do Senhor, todas as pessoas o devem fazer com um coração grato a este glorioso Senhor, que por nós deu a sua vida em preço de resgate na cruz. E o devemos adorar, exaltar, glorificar e reverenciar, porque é Deus revelado em carne. Porque finalmente o Verbo Divino chama-se a Palavra de Deus. Apocalipse 19, verso 13. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus não se pode ver, mas Jesus fez conhecer quem era Deus. Segundo o objetivo da Santa Ceia, é expor a expiação do pecado pelo sangue de Cristo. Além do que já falámos sobre a redenção, a expiação significa reconciliação. Isto é porque o homem estava separado de Deus por causa do pecado, pois tinha seguido o inimigo da sua alma, mas Deus resgatou esse povo pelo seu precioso sangue vertido no Calvário. Assim temos a reconciliação de Deus com o homem com o seu próprio sacrifício. No Velho Testamento, todos os homens judeus tinham de observar o dia da expiação, o dia da reconciliação, no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. E esse dia era o mais importante para o povo judeu. Mas era dia de derrame de sangue de animais inocentes em favor do homem, daquela altura. O propósito, o objetivo era de expiar ou purificar-se dos seus pecados que tinha cometido contra Deus através da confissão e do sacrifício dos animais que era oferecido a Deus, pois era um ato típico de Cristo Nosso Senhor. Era uma santa convocação ordenada por Deus, deviam afligir-se pelo facto de terem cometido pecados e, se não o fizessem, seriam extirpados do seu povo. Deviam reconhecer que pecaram e oferecerem a sua oferta queimada a Deus, como diz em Levítico 23, 26 a 32. Este dia era o dia mais solene da vida do povo judeu. Era o dia de humilhação e de tristeza, de aflição pelos erros cometidos. E recebiam a reconciliação com Deus. Em Levítico 16, verso 1 ao verso 34, revela ali como essa expiação ou reconciliação era feita com vários animais para os sacrifícios e derrame do sangue, e por isso era o dia mais importante do calendário judaico. Era também o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, uma vez no ano, e espargia o sangue sobre o propiciatório. Era o tempo de purificação que Deus ordenou, era um culto anual, memorial e simbólico de Jesus Cristo. O objetivo deste culto era a reconciliação, como já foi dito, com Deus, com os pecadores, que deveriam reconhecer o seu pecado e afligir-se por essa causa diante de Deus, derramando sangue inocente em seu favor. E naturalmente este dia e esta expiação eram feitos até que viesse o Cordeiro de Deus, que faria a expiação eterna com um só sacrifício, dando fim à expiação anual com o sangue dos animais. Nunca nos vamos esquecer disto, que anualmente o sumo sacerdote entrava no santuário com sangue para espargir sobre o propiciatório. Anualmente era um culto memorial,
sobre a expiação do Velho Testamento. Mas era até que viesse o Cordeiro de Deus. E quando viesse o Cordeiro de Deus, o derrame do seu sangue foi feito uma vez e para sempre. E não é repetido. Louvado seja Deus. No Novo Testamento diz que o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no santuário, não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Diga, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Diga, eterna redenção. Não é repetido, não se faz mais, louvado seja Deus. Foi feito uma vez. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 17 a 24. E dentro de momentos vamos voltar. O sacrifício de Jesus Cristo não se repete nem se renova. Comemora-se até que Jesus Cristo volta. Assim diz, em Hebreus 9, 24 a 28, estas palavras. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Meus amados, as Santas Escrituras trazem luz, ilumina, porque Jesus é a luz do mundo e deixou relegado o seu próprio título para os seus pregadores. Vós sois o sal da terra e as luzes do mundo. Cristão de Cristo, todo cristão de Cristo é uma luz e um pouco de sol que tempera este mundo de pecado e ilumina as trevas dos homens. Há uma religião chamada cristã em Roma que diz que renova o sacrifício de Cristo. E segundo esta palavra, isso é humano, espúrio e diabólico. De maneira que esta heresia deve ser posta de parte por aqueles que são sinceros e sair dessa organização. Jesus somente padeceu uma vez e ninguém tem na terra autoridade nem poder de transformar o pão em carne, nem o vinho em sangue, porque Jesus também o não fez. Louvado seja o nome do Senhor. O cumprimento profético desta expiação reside no facto de que, enquanto a expiação do Velho Testamento purificava os imundos quanto à purificação da carne, a expiação de Cristo purifica as consciências, os corações. E esta comparação é transcendente porque a primeira era também transitória e típica. Era simbólica, porém a segunda é permanente. É um sacrifício eterno, é permanente. E foi feita pelo sangue do próprio Cordeiro de Deus, que uma vez entrou no santuário efetuando uma eterna redenção. Hebreus 9, verso 11 e verso 12. Diz ainda em Hebreus 10,
11 a 14, sobre esta comparação, o seguinte: e assim todo o sumo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Os sacrifícios do Velho Testamento não podem tirar os pecados, tampouco algum sacrifício humano que se faça por aí. Mas, segundo João 1, em verso 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só tem pecado aquele que quer, porque quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. Portanto, as pessoas já não são deste mundo, mas pertencem ao mundo de Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, feito uma vez, não é mais repetido nem renovado, mas é lembrado. Fazei isto em memória de mim. Por isso, é um culto memorial, como temos vindo a falar. Assim, a expiação significa reconciliação com Deus, significa purificação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, e por isso nos reunimos em comunhão, com corações agradecidos, para tomar parte da Santa Ceia, proclamando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que Ele volte. Assim diz em 1 João 1 e verso 7 também, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Mas não podemos ter comunhão com o pecado, nem com vícios, nem com Satanás, nem com idolatria. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga, todo o pecado. Todo é mesmo todo. Deus não se lembra mais dos pecados. Estes são os dois objetivos da celebração da ceia do Senhor. Ao expor que, primeiro, Deus encarnou, revelou-se em carne, tornou-se homem, o homem perfeito, o segundo Adão, na sua boca nunca foi achado engano, seria imaculado como imaculado era o Cordeiro do Velho Testamento para o sacrifício, etc. Revelou-se em carne para poder morrer pelo homem. Sacrifício perfeito a Deus, porque os outros eram imperfeitos. Segundo, o seu sangue expia o pecado e redime a humanidade. Resgata o homem e o santifica. Este é o plano da redenção de Deus ao nosso dispor. E outro plano não existe. Somente este. Jesus Cristo é Deus revelado em carne, que tomou o lugar do pecador na cruz para o salvar. Quinto lugar. A Santa Ceia era simbólica ou literal? Além do que já falamos um pouco sobre o assunto, vamos concluir este estudo. A razão desta pergunta, a resposta é que, infelizmente, no mundo religioso de Roma, existe um ensino espúrio das coisas de Deus e classificam as tradições como sendo do mesmo valor da palavra de Deus. E neste aspecto da Santa Ceia afirmam que o Senhor está no pão e no vinho, tão real e perfeito como está no céu. É preciso ter coragem do inferno para proferirem essas palavras. Está tão real e perfeito no pão e no vinho. Isto é espúrio. Isto é diabólico. Que o Senhor nunca, jamais esteve nem está no pão e no vinho. Mas eles afirmam na sua doutrina, está tão real e perfeito como está no céu. Esta afirmação é chamada
de transubstanciação dos símbolos do pão e do vinho em carne e sangue de Cristo. Segundo as Escrituras, essa é uma doutrina humana e não divina, porque jamais isso poderá acontecer. Mas o engano prevalece por falta de conhecimento. Nunca ninguém pode renovar o sacrifício de Cristo, nem simples homens mortais o podem fazer. O sacrifício de Cristo foi feito uma só vez, como já lemos em Hebreus 9, 24 a 28. Uma só vez. E aparecerá segunda vez aos que esperam para a salvação, no arrebatamento. E em Romanos 6, e verso 16, afirma estas palavras: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele disse em Mateus 26, 26 a 28 estas palavras: e quando comiam, isto é, quando comiam a Páscoa dos judeus, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Diga, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu sei pelas Escrituras que pela oração das pessoas santificadas, Deus santifica as coisas. 1 de Timóteo 4, verso 5. Mas jamais nenhuma oração pode tornar o pão em carne, nem o vinho em sangue de Cristo e tão real e perfeito como está nos céus. Ninguém, jamais, é antibíblico e é diabólico. Louvado seja o nome do Senhor. Essa doutrina é espúria para elevar os homens religiosos a uma posição, a um patamar religioso que a Bíblia nunca confere a ninguém. É contrário às Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Esta infâmia apareceu pela primeira vez na história conturbada do cristianismo romano, nos escritos de Pascácio Radberto, no ano 818. E nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Mas os escritos deste monge romano deu nesta enorme heresia sobre a Santa Ceia, chamada no grego de Eucaristia. Eu compreendo, e todos nós devemos saber, que o senso comum ensina que ninguém pode comer o corpo e beber o sangue de Cristo e torná-lo em excremento e na casa de banho. Porque o que entra pela boca, Jesus Cristo disse, que é lançado fora. Mas o que sai da boca são as palavras, e isso contamina o homem. De maneira que jamais uma pessoa de bom senso pode entender e crer que vamos comer Cristo e beber o seu sangue, comer o seu corpo e beber o seu sangue, e lançá-lo na casa de banho. De forma alguma. Isto é uma grande heresia. O pão representava o corpo de Cristo, e o vinho, da mesma forma, representava e representa o sangue de Cristo, e jamais existe transubstanciação, nem alguém que tenha essa autoridade. Alguém pode dizer: porque você não tem essa autoridade, não o faz. Não, é porque é contrário à Bíblia Sagrada. Quando Jesus Cristo deu o pão e o vinho, no final da ceia dos judeus, ele não deu o corpo nem o sangue. É preciso compreender a linguagem espiritual. Ele deu pão e vinho que representavam o seu sacrifício do seu corpo e do seu sangue que é derramado por nós. Até porque Jesus, ao dar esses símbolos, estava vivo e não morto. Portanto, a Santa Ceia é um culto memorial e simbólica do que Cristo fez por nós na cruz. Ele deu a sua vida para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. A Santa Ceia nunca é literal, não existe transubstanciação alguma,
Os dois elementos são mesmo pão e vinho. E tampouco é uma hóstia romana. A ceia do Senhor é simbólica ou figurativa e ela representa o corpo e o sangue que tem que ser comido no pão e bebido no vinho, agora santificados pela oração que se oferece a Deus. Quando Jesus disse que era a porta, ele não estava dizendo que era uma porta de entrada de madeira das nossas casas, mas o que a porta representava. João 10, 7 a 9. Quando Jesus disse que era o caminho, ele não estava dizendo que era nenhuma rua, nem nenhuma estrada, mas o que o caminho representava. João 14 e verso 6. Quando Jesus disse que era a videira verdadeira, ele não estava dizendo que era uma árvore, mas o que essa videira representava. João 15 e verso 1. A Santa Ceia é um culto memorial em lembrança do sacrifício de Jesus Cristo, feito no Calvário uma vez. E o anunciamos em memória até que Ele venha. Louvado seja o Senhor. E por fim, cada pessoa que faz parte da ceia do Senhor deve saber que se toma parte dela sem discernir o corpo do Senhor, entrará em juízo divino, aquele expurgatório que eu lhe chamo. E isto pode ser muito doloroso, mas esse juízo divino, pela graça de Deus, sabe para o que é? É para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus por isso. Cada pessoa que faz parte da ceia do Senhor precisa de compreender que o pão que partimos e o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do corpo de Cristo. E quem tem comunhão com o pecado entra em choque com Deus. 1 de Coríntios 10, 16 a 17. Não podeis fazer parte da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Isto que fique bem ciente, porque está escrito na palavra do Senhor. O resultado, então, é o castigo divino, que se encontra em 1 Coríntios 11 e verso 32. A Santa Ceia era também feita no primeiro dia da semana, era no domingo. A Santa Ceia era celebrada desta forma, em Atos 20 e verso 27, o que dá a entender que seria uma vez por semana, no primeiro dia da semana. Há alguns que fazem uma vez por mês, e há outros que se lembram apenas deste assunto uma vez por ano. Religiosamente, eu não creio assim. Pelo menos, eu creio que todos os meses nos devemos lembrar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus revelado em carne, pagou o preço da nossa redenção no Calvário, verteu o seu sangue para nos comprar para Deus Pai. Este é o culto da ceia do Senhor que deve ser feito com temor e com tremor. Por isso nós temos ensinado nesta escola bíblica para chegarmos a uma conclusão. Quem pode ser batizado é quem é salvo, é quem é redimido pelo sangue de Cristo. Quem é que pode tomar parte da ceia do Senhor? É quem faz parte apenas da ceia dos santos, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor e não da mesa dos demónios. Louvamos a Deus pelo ensino sagrado que o Espírito Santo nos concede. E esperamos que este estudo tenha sido de grande bênção para a sua alma. E, se Deus quiser, voltaremos no próximo culto. E até lá, que Deus vos abençoe. Amém e amém. Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo, dando o pão. E tomando o cálice disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Que Deus vos abençoe.